Olha aí! Olha aí, ao vivo! Olá! Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez. Vamos fazer mais uma live, então vamos bater um papo. Tu viu a cabeça, pensa mais rápido que a boca consegue reproduzir. Mas pessoal, somos do Atualização Pendente, pais que inspiram, né? E a gente tem como propósito auxiliar famílias nessa missão tão linda que é a paternidade. Né? Para quem não me conhece, eu sou psicopedagogo, diretor de uma empresa de recreação cultural. E eu sou a Carol Vargas, tu disse teu nome, né? Verdade. O Dejair Grilo, eu sou a Carol Vargas, sou pedagoga, diretora de escola aqui em Novo Hamburgo, de onde nós somos, né? A gente não sabe até onde alcança as nossas lives, né? Até onde elas vão. Mas a nossa ideia é justamente essa, é a gente poder conversar, né, e trazer conteúdo e material para que mais pais e mães, assim como nós, possam qualificar a sua paternidade, né, facilitar também a sua paternidade e também, como a gente sempre diz, potencializar o desenvolvimento então das suas crianças. Olha aí, tem gente já chegando, Lide, Olha, Dani, tudo Dani, bom, Dani? A mamãe da Ronaldo. Maju. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, Grilo? Ah, que assunto bom! Eu acho que todo mundo, todo pai ou toda mãe, em algum momento da vida já se confrontou com essa situação, né? De ter essa interferência de familiares e amigos, então, na educação dos seus filhos. Incrível, né, Carol? Porque a gente fica pensando assim, aquilo que a gente sempre fala na Atualização Pendente. Quando nasce uma criança, nasce um pai, uma mãe, mas não um educador. O educar é parte do conhecimento. Sim. Né? A gente pode buscar conhecimento para fazer isso, né? Ou reproduzir a forma que fomos educados. Então a gente tem aquela frase, né? Quando nasce uma criança, nasce um provedor. Né? Então, assim, porque um educador a gente vai se formando... Progenitor, obrigado, Carol. Essa palavra me faltou na hora. Mas é exatamente isso, a gente ter essa reflexão de que eu preciso saber um pouco mais. O que a maioria faz? A maioria reproduz a forma que aprendeu, como foi educado. Como foi educado, né? A gente tende a repetir aquilo, e aí, como a gente sempre fala na Atualização Pendente, a gente tem um dos pilares que é a neurociência, onde o cérebro sempre busca referências no passado para criar as coisas do presente, né, que vão refletir no nosso futuro. Né? O nosso cérebro é extremamente associativo, e a gente faz isso de forma subliminar, subconsciente. Né? A gente age com a nossa criança, muitas vezes de forma instintiva, pautado na forma que fomos educados, ou que vimos, né, os nossos pais educar. Exatamente. Não só a gente, mas os nossos irmãos. E aquelas situações, então, que a gente quer falar hoje, então, na nossa live, né, de... mas é só um docinho, né? Coitadinho, tá deixando ele sem doce. Olha aí o jeito que tá se comportando, tá na hora de dar uma chinelada nessa bunda aí. Isso é falta de laço. Quantas e quantas e quantas vezes, né, quando a gente está no momento de conflito ali, de desafio na educação dos nossos filhos, não tem alguém para nos dar um conselho de como a gente poderia agir melhor com a nossa criança, né? Quantas vezes a gente não é compreendido quando a gente decide, né, por uma educação mais assertiva, pautada no respeito, aquela pessoa que vem e diz, chega de conversar agora já deu, tá na hora de dar uma chinelada nessa criança aí para ele entender qual é o lugar dele, né? Sim. Quantas e quantas vezes a gente não passa por esse tipo de situação e o quanto não é cansativo, frustrante, né, para os pais e mães, assim. Eu já vi tantas situações nas escolas, assim, a gente acaba tendo muito contato com isso, né? E como mãe também, né, de pessoas que vêm interferir, que às vezes a gente fica chateado mesmo, né? Chega a chorar às vezes, né? Em situações assim que são difíceis, parece, do tanto que as pessoas falam, às vezes a gente até acha que a gente está errado mesmo, né? Que a gente está prejudicando a nossa criança, fazendo mal, trazendo o mal para ela. E hoje a gente quer trazer algumas reflexões e estratégias
de como, né? Tá, muito bem, acontece com todo mundo, mas como a gente faz com que essas pessoas se tornem aliados, né? Trazer essas pessoas para perto, para ajudarem. Quando a gente chama de aliados é isso, é trazer para perto para que essas pessoas possam ajudar na educação das nossas crianças. E aí a gente listou algumas, né, estratégias, algumas ferramentas de como a gente pode fazer isso. E a gente tem certeza que se vocês colocarem em prática, se vocês passam por essa situação, né? Se colocarem em prática, a gente tem certeza que com certeza vai trazer muitos resultados. Perfeito. São 5 passos que a gente vai passar para vocês hoje. E esses 5 passos vão te ajudar muito. Mas para começar, a gente quer ler um texto muito legal. Deixa eu entregar aqui para a Carol. Tá. O texto é da autora Margarida Garcês. E é incrível, presta atenção. Ele diz assim: tens que me cumprimentar com um beijo, diz a tia que visita a criança uma vez por mês. Aquela que nem cumprimenta os seus vizinhos com um simples olá. Tu já é grande, deveria ser mais independente, diz o pai, enquanto a esposa cozinha e passa a roupa dele. Tu ainda não largou a chupeta, pergunta o primo que não para de fumar. Tu tens que me ouvir quando eu falo pra ti. Ignorar o que eu digo é falta de respeito, diz o avô, enquanto prepara o jantar com carne pro genro que é vegetariano. Tens que dormir sozinho na tua cama, diz a mãe, que quando o marido viaja, vai dormir na casa da mãe dela. Ué. Empresta o teu brinquedo, não seja egoísta, diz o tio, que não deixa a sua esposa dirigir o carro. Tu tens que respeitar os adultos, diz a avó, que dá Coca-Cola quando a mãe não vê, mesmo sabendo que a mãe não permite. O melhor presente, olha só como termina. O melhor presente que podemos dar às crianças é comportarmos-nos como adultos e deixá-los ser crianças. Já é bastante difícil crescer num mundo tão incoerente quanto o nosso. Incoerente, né? Essa é a grande palavra. Essas incoerências, né? Sabe que levando para a vida prática, a gente pensa assim, né? A gente diz para nossa criança não ficar muito no telefone, ao passo que a gente não sai dele. Sim. Né? Ou tipo, ó, tu tem que ir no teu quarto dormir, né, ali sozinho, quietinho no teu canto, enquanto nós, no nosso quarto, estamos vendo um filme assim na televisão. Então, quer dizer, para a criança, as incoerências, elas gritam muito alto, assim. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Que quando a gente diz, na verdade, que a gente tem que pensar, na verdade, o que a gente deseja para o nosso filho quando a gente fala de educação, né? Quando ele for adulto, como eu gostaria que ele fosse, né? E aí sim, olhar para o adulto que nós somos, e a gente tem que ser o nosso filho, o adulto transformado, né? Ele tem que enxergar na gente isso, porque aí sim a gente vai ser coerente o suficiente para não cair nessas armadilhas. Porque a gente faz isso muito, gente. E a gente julga muito também, sem olhar pra gente mesmo, né? Verdade. Então eu acho que talvez a segunda palavra, além da incoerência que esse texto nos traz, a gente pode falar sobre julgamento, né, Grilo? Muito. Quantas vezes a gente julga as pessoas sem perceber que às vezes a gente está fazendo exatamente igual? Sem se dar conta disso, né? Então, quando a gente fala de interferência na vida de alguém, e aqui a gente começa, de repente, falando para pais que recebem essa interferência ou às vezes interferem na vida de alguém, né? Então, quando a gente fala de interferência, primeiro a gente tem que pensar nisso. Olha primeiro pra gente, olha pra vida que a gente tem, pras coisas que a gente faz, pras ações que a gente tem, que a gente faz, pra aí a gente poder julgar o outro e ver se daqui um pouco a gente não faz exatamente a mesma coisa ou ainda pior. Eu ouvi uma vez uma frase que dizia que todo julgamento é uma confissão. Tu tá ali confessando algo, alguma, né, sei lá, alguma insegurança tua ou alguma coisa que tu acha que deveria ser diferente ao ponto que tu, né, não tem esse mesmo comportamento, essa mesma atitude em outras coisas. Então, assim, é extremamente natural que as pessoas queiram dar conselhos, né, ajudar, principalmente quando tu demonstra que tu não tem certeza de como fazer. Né? Quando a gente não busca um caminho, é natural que as pessoas queiram fazer com que a gente siga esses caminhos, né? Apontem caminhos para nós. Mas aí que fica a reflexão. Né? A gente tem que entender o quanto não é julgamento nosso ou o quanto não é julgamento do outro, para poder sim, né, a partir disso,
ter um norte, ter um pensamento que a gente não pode esquecer, é aquela velha frase que a criança vê o mundo através dos olhos dos pais. Isso. Então, se a criança está vendo, né, todos os nossos comportamentos, sabe, os adultos também estão nos olhando, e como as pessoas têm medo de julgamento, né, Carol? Eu fico pensando assim, que nem tu vai começar a fazer uma live ou falar, a primeira coisa que te bate é, tá, mas o que os outros vão pensar, o que vão dizer, né? Desde pequeno, e isso já é um grande traço da educação do passado. Que nós recebemos. Que nós recebemos. Analisem que, eu não sei quanto, mas acho que é mais de 60% das pessoas têm fobia de falar em público, né, de levantar a mão e fazer uma pergunta. O quanto isso no meu passado, eu falo de mim agora, o quanto eu me sentia sem ter voz. Sim. Sem poder dar a minha opinião ou dizer o que eu gostaria que acontecesse. Sabe? Porque eu era criança e criança era assim. Né? Hoje, e o que eu digo, quando eu digo isso, eu não estou dizendo para deixar fazer o que quer. Aquela velha frase, né? Compreender não é concordar. Mas tu saber dar voz para a criança, saber ensinar ela a se posicionar, a fazer boas escolhas, faz toda a diferença, sabe? Tu ensina a criança a lidar principalmente com o julgamento interno e com o julgamento dos outros, quando ela está certa do que ela está fazendo. Sabe? Tu não cria vergonha, tu não tem receio do outro quando tu tem certeza do que tu está fazendo ou quando tu tem certeza de ti mesmo. Quando tu é apaixonado por ti mesmo, né? É verdade. Bom, pessoal, mas olha só. A gente vai falar então hoje para vocês sobre esse tema, né, que é como transformar familiares, amigos, ali, parentes em aliados na educação dos filhos, né? Sobre essas interferências que essas pessoas às vezes fazem na educação dos nossos filhos. Então, assim, são 5 passos de como vocês podem fazer isso. Vai dar certo, são passos excelentes que eu tenho certeza que vocês colocarem em prática, vocês com certeza vão conseguir tornar essas pessoas aliadas, tá? Então fica com a gente até o final da live, que eu tenho certeza que vai construir, vai trazer bastante para os pais e mães que estão aqui conosco. Vocês que estão nos assistindo, a gente está transmitindo tanto o Instagram quanto o Facebook, tá? Então por isso que às vezes a gente olha assim para lá e para cá. Vocês que estão nos assistindo, que estão aqui conosco, tem algumas pessoas que já estão aqui conosco, por favor, vai lá no aviãozinho e manda para os pais e mães que vocês conhecem, que quem sabe podem aqui dividir conosco esse momento, né? A nossa ideia não é que a gente aqui possa ficar falando, mas que a gente tenha um momento de troca. Então, se vocês quiserem colocar alguma coisa para nós, trazer alguma situação, né? Que daqui a um pouco vocês vivem algum momento que existe essa interferência, vocês podem conversar conosco, nos fazer perguntas que a gente vai tentando responder. Boa, manda aí nos comentários. Então, manda aí. É um bate-papo que a gente quer travar aqui com vocês, tá? Então, estejam conosco. E aí, vão lá no aviãozinho, tem um aviãozinho ali, né, que vocês podem compartilhar. Então, compartilha com os pais e mães que vocês conhecem, pra gente trazer mais gente para essa rede, então, né, de pais que querem qualificar a sua paternidade, que querem poder educar os seus filhos através do amor e do respeito e não do autoritarismo, né? Construir uma autoridade através da admiração. Admiração. Se alguma vez tu agiu de alguma forma com teu filho ou com tua filha e que depois tu te sentiu mal, tenha certeza que isso não é natural. Não. Opa! Opa, desabou aqui. Facebook, vocês estão bem? Tá. Aí. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sabe, isso não é natural, a gente sentir essa... Só um pouquinho. Pronto. Deu. Esse sentimento de estar fazendo a coisa, né, de deixar seu filho triste, ficar triste do que tu fez, sabe? É porque a gente não sabe maneiras melhores de fazer e aqui a gente está para falar um pouco sobre isso. Vamos falar então sobre como transformar parentes e familiares em aliados. E a gente começa com o passo 1, que é um passo, assim, antes de chegar nas pessoas, nós temos que ter um acordo. O que é o acordo? Eu diria que é o primeiro, o principal, é o fundamental de tudo isso. Se tu não tiver esse primeiro estabelecido, é muito difícil tu conseguir construir os outros, né? Então, primeira coisa é o acordo. Fala aí, Grilo. Tu tomar uma decisão, sabe? Pô, eu decidi, eu pensei em seguir um caminho, buscar uma forma diferente de ensinar meu filho. Sabe aquela frase, se eu não me engano, do filme da Alice? Que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando a gente não sabe para onde vai, quando a gente não tem certeza do que a gente está fazendo, a gente dá direito às outras pessoas a dizer, né, formas que eles consideram melhores. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar essa decisão,
e ter um acordo entre, né, pai, mãe, marido e mulher, da maneira que a gente quer educar os nossos filhos. Às vezes, até antes da criança nascer, tu já tem um acordo entre os dois. A gente senta na mesa para conversar sobre tanta coisa, né, Carol? Sim. Senta um dia na mesa ali na hora do almoço, na hora da janta, tá, vamos fazer um acordo aqui, como nós vamos educar os nossos filhos? A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, isso aqui, né, tá certo, tá errado, o que que tu pensa? E aí buscar conteúdo. Mas olha que curioso, Grilo. A gente conversa sobre tanta coisa na nossa vida, né? Mas a gente conversa quase nada sobre educação de filhos. Verdade. Então, assim, estamos grávidos. Vamos pensar já durante o momento da gestação como a gente vai querer educar essa nossa criança. Alguém ali disse que Zuleika falou que travou. Tá, vocês estão nos ouvindo bem, pessoal? Tá tudo certo? Pessoal, deu um certinho para ver se vocês estão nos vendo e nos ouvindo. Só pra gente saber que tá tudo rolando bem. Mas é isso. Primeiro passo, pai e mães têm que estar cientes e de acordo de qual é o caminho que eles querem seguir. Aí, perfeito. Muito bem. Nós queremos fazer um processo de educação assertiva, nós queremos... Oh, meu Deus, olha, o Facebook tá difícil hoje. Só tá caindo, gente, o Face tá caindo. Ele não quer ficar com a gente. Meu celular tá desabando. O Grilo vai arrumar. Enquanto isso eu vou falando. É isso, é a gente pensar assim, qual é o caminho que a gente quer seguir, por onde a gente quer ir. Queremos ter um momento de educação assertiva, a gente quer então tentar fazer com que a nossa criança, a gente consiga ter a autoridade que a gente precisa sobre ela, mas através da admiração, que ela veja em nós um exemplo, que ela veja então pessoas que respeitem, que ela se sinta respeitada e amada. A gente quer seguir esse caminho. Então, os dois estão de acordo, esse é o primeiro passo. Perfeito, perfeito. Então, sei lá, cheguei na atualização pendente, comecei a assistir os vídeos, vi que tem um monte de situações, atitudes, ferramentas que eu posso usar, vamos usar isso com meus filhos, vamos usar aquilo, quando acontecer tal situação a gente vai fazer isso. É tu ter pensar uma linha de raciocínio, que daí pode não ser atualização, pode ser um livro que tu leu, pode ser algum lugar que tu segue, o que seja. Sabe? O importante é tu primeiro tomar a decisão de fazer uma educação melhor para o teu filho, sabe? Se perguntar, e aí parte muito dessa pergunta, se eu tenho mesmo que repetir aquilo, poxa vida, eu lembro assim de, toda vez que tu apanhava de cinta, de chinelo, o que seja, a maioria das pessoas lembra que apanhou, mas não lembra às vezes nem do porquê. A lição, ela não foi tão importante, ela não ficou tão registrada quanto o sentimento da punição que eu tive. E aí eu estou falando do extremo, mas tantas outras coisas que podiam ser. E quando deveria ser o contrário, né? A criança deveria lembrar do que ela aprendeu com aquilo, né? Porque na disciplina positiva, no que a gente ensina tanto, os erros é que nos ajudam a acertar, né? Nossa, perfeito. E a partir dele são oportunidades que a gente tem para acertar. Muito bem, Grilo, mas e os pais que discordam? Um daqui um pouco acha uma coisa e outro acha que tem que ser outra coisa. A mãe, por exemplo, quer fazer um envolvimento de, né, não, vamos sentar a partir do diálogo, da comunicação não violenta. Mas e se o pai não? E se o pai é do chinelo, né? A gente tem muito isso, né? Assim, um permissivo e o outro autoritário. Sabe? E aí a criança fica numa gangorra, ela nunca sabe, ou às vezes, e eu tenho assim, até um lamento que eu faço, porque muitos pais, muitos homens, têm às vezes até orgulho de dizer, não, isso quando chega comigo já sabe. Como se isso fosse motivo de orgulho, sabe? Como se isso fosse motivo sabe, alguma coisa de se orgulhar, de agir de uma forma que o teu filho tem medo de ti. Então, quando acontece esses desacordos, é extremamente importante que o casal sente e entre em um acordo. Eu sempre digo assim, o ruim não é a criança ver que os pais estão discordando. Isso acontece muito, as pessoas discordam. Mas sempre que a criança... Bem, né? E tudo bem. Sempre que teu filho tiver uma situação em que ele vê que vocês estão discordando, o mais importante é eles ver o final da história. Muitas vezes as crianças veem aquele momento de discordância e aí bota a criança para dormir, vai para o quarto, conversa e entra em acordo. Tá, mas a criança só viu um lado, não viu o outro. O quão importante é a criança ver, aquela hora lá, eu discordei da mamãe, mas agora eu entendi, a mamãe me contou que eu não sabia, e aí nós entramos em acordo e vai acontecer tal coisa. Isso aí. Então, acho que o caminho a resposta dessa pergunta é
A importância de se entrar em acordos. Pais É o primeiro passo. é o primeiro passo. Primeiro passo, então, né? Como tornar as pessoas aliadas, né? Os familiares, os amigos, as pessoas que cercam a nossa criança. Primeiro passo é, sabe qual o caminho que vocês querem seguir. E tem que ser os dois, não é um só. Sim, né? Então não sim. é um lado só, os dois devem estar de acordo. Ah, mas a gente discorda de alguma coisa. Então a gente vai pesquisar mais, a gente vai ler mais, a gente vai buscar sobre o assunto e a gente vai decidir juntos qual é o melhor caminho a ser seguido para nossa Não criança. é estranho, Carol, que parece que hoje em dia as pessoas, se tu discorda de mim, tu é meu inimigo. A gente vive procurando aliados, assim, aliados, eu digo, pessoas que concordem com a gente. E quanto que, na verdade, o crescimento parte, né, de opiniões diferentes. É quando a gente senta com opiniões diferentes, para cada um colocar a sua. E eu respeito a tua, tu respeita a minha. E ok, vamos entrar num acordo, e aí é onde a gente busca o equilíbrio das coisas. Isso. Primeiro passo é esse aí. É o acordo, não esqueçam, né? Segundo passo, comunicação. Passa pela comunicação. Perfeito. E aí a gente vai falar de uma primeira instância da comunicação, que seria o perfeito, talvez, né? Que é quando, assim, o casal descobriu que tá grávido, decidiu sobre a educação dos seus filhos, não, a gente vai tentar por esse caminho, e consegue, com antecedência, avisar os familiares e amigos quais são os caminhos que eles desejam seguir. Esse seria, tipo assim, o mundo cor-de-rosa, né? É o ideal. Bom, então tá. Então, a gente já conseguiu pensar sobre isso antes da criança nascer. A gente já conseguiu conversar com as pessoas que nos cercam e dizer, sim, quando a criança fazer birra, a gente não vai tirar o chinelo e dar uma chinelada nela, né? A gente vai tentar entender qual é a causa, a gente vai conversar com muito carinho, com muito afeto, esperar passar, aquela coisa toda, né? A gente vai ter esta postura, que é quando a gente consegue preparar antes da situação. Esse seria o ideal, né? Que seria comunicar antes. Eu vejo que... Continua. Não, vai, pode falar. Eu vejo que o grande problema é quando, assim, sei lá, tu foi na casa dos avós, e aí os avós vão dar um chiclete, vão dar uma bala, vão dar um pirulito para a criança, vão dar um doce, certo? Se naquele momento tu tem que confrontar eles, principalmente na frente da criança, tu vai criar um atrito desnecessário. Sim. É extremamente importante que a partir do momento que tu decidiu, fez o acordo, que tu comunique as pessoas. Sabe, mãe, pai, nós estamos criando a nossa filha de tal maneira e a gente vai fazer... a gente não vai dar doce. Tu pode me ajudar? Aí, como tu comunicou antes, as pessoas já se organizam e já sabem a tua linha de raciocínio. Isso. E traz a pessoa pra junto, né? Claro. Tu pode me ajudar, então a pessoa faz parte daquele processo, ela não é um terceiro que vem, né? Não, ela tá ali, tá junto, faz parte daquele momento. Então, essa dica já é super legal. Então, quanto antes conseguir fazer, antes de acontecer a situação, melhor. Mas tá, meu filho tá aí, cresceu, chegou e eu já tô no conflito da interferência. Tem, por exemplo, uma avó lá que eu peço para não dar doce, que a criança tem menos de 2 anos e toda vez ela vai lá e dá um pirulitinho, ela vai, né, faz isso. Ou aquela avó que diz, tá na hora de dar uma chinelada nessa criança, né? Ou aquela avó que corre lá e pega a criança no colo, também pode acontecer assim, né? Verdade. Não deixa a mãe fazer a conversa e tentar buscar a resolução do conflito, não. Então, a gente já está na interferência, né? Tudo passa pela comunicação, né? Então, tudo vai passar pelo diálogo. Mas a gente pode optar por 2 caminhos, né, Grilo? Quando a gente fala desse diálogo. Um deles seria, fala para esses pais, para esses familiares, para esses amigos, quais são os benefícios que esse tipo de educação traz para a criança. Aí. E é inúmero. Nossa, a gente pode falar de várias coisas, né? A gente pode falar, então, de como essa criança vai ser autossuficiente, de como ela vai ser autônoma, de como ela vai saber ser disciplinada, de como ela vai conseguir interagir com as pessoas de maneira educada, que ela vai ser... me ajuda aí, Grilo. N fatores, N né? fatores. Que a criança pode ser. E aí todos os benefícios, ela vai saber respeitar o próximo, ela vai saber ouvir a opinião dos outros, né?
E tudo isso, quando a gente fala do açúcar, por exemplo. A criança, então, até os 2 anos é recomendado que ela não coma açúcar. Se vocês não sabem disso, é isso, tá, gente? É recomendado que ela não coma açúcar. Por quê? Porque se ela comer açúcar, ela vai ter uma tendência maior a ter obesidade. Ela vai ter uma tendência maior a desenvolver doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. Então, tem uma série de coisas que pode acontecer com a criança que é exposta muito cedo ao açúcar. Quando ela não tem a necessidade, ele não traz nenhum benefício para a criança, né? Então, antes de tu querer, explica para a família quais são os benefícios que traz. Isso, perfeito. Fez o acordo, agora é hora de comunicar. As pessoas têm que saber a tua linha de raciocínio, elas têm que saber da tua decisão de fazer algo diferente. E aí, como a Carol bem disse agora, quando tu comunicar, tu pode seguir essas 2 linhas, tá? 2. Que é o seguinte, tu pode ou seguir na linha dos benefícios, e aí quando tu vai trazer para tua família, né, aquilo que tu quer fazer, aqui a gente não fica dizendo não para ela toda hora, pro nosso filho. A gente não diz não para toda hora, a gente fala para ela o que a gente quer que ela faça, e não que ela não faça, sabe? E isso tem um benefício, porque por causa de eu li um artigo, eu vi um vídeo, eu estudei sobre isso vai ser uma maneira que ela vai cooperar comigo. Compartilha conteúdo com a família, Falei do lado positivo. Ou eu posso dizer, olha, não adianta eu falar, quanto mais eu dizer para ela que eu não quero que ela faça, mais ela vai estar fazendo por causa disso e disso. Isso só vai trazer, né, vai trazer mais dificuldade para nós. Então, tu pode convencer a pessoa, convencer eu não digo, mas tu pode colocar para a pessoa a tua linha de raciocínio pelo lado positivo, ou pelo lado do benefício ou do malefício. Deixa eu só dar um oi aqui para minha irmã, Luana tá ali, legal, deixa eu ver quem mais está aqui. Débora. A Rafa tá aí com a gente. Olha que legal, Zuleika também. Ronaldo. Pô, pessoal, obrigado quem tá com a gente, são sempre muito bem-vindos. Fiquem aqui conosco. Ou a gente pode falar então na linha do malefício, é fazer a pessoa entender e a gente vai estar fazendo, a gente vai estar vendendo uma ideia, né? Sim. Vai estar vendendo uma ideia, trazendo os benefícios que traz para a criança, ou fazer essa pessoa entender o quanto a criança é prejudicada se ela não tem esse tipo de educação. A gente tem que antecipar, as pessoas à tua volta, elas são aliadas da gente, né? Elas têm que ser uma rede de educadores. Né? Então, uma criança, até hoje, tu falaste muito aquela questão, né, Carol, de que todo mundo espera para essa criança. Sim, né? Sim. É que a gente sempre fala isso, quando nasce uma criança, nasce um pai ou uma mãe, mas não é só isso, né? Nasce uma avó, nasce um vô, nasce um tio, uma tia, um dindo, um amigo, né? Nasce uma série de pessoas, né? Então, eu sempre falava, e uma das coisas que a gente decidiu, o Gael é meu filho adotivo, né? Não sei se vocês sabem, a gente já falou isso outras vezes, mas daqui um pouco aqui alguém não sabe. E o Gael veio para nós com 6 meses de vida, após uma espera de 6 anos. Né? Então, a gente sempre... E ele veio com um histórico de saúde muito... Ele era muito debilitado, que ele tem uma doença pulmonar. Então, logo que ele veio, ele tinha baixo peso. Então, acabou tendo... assim, foi bastante restritiva essa chegada dele. O que a maioria dos pais e mães talvez fariam seria... a gente vai fazer assim, a gente vai limitar, a gente vai cancelar as visitas, e tem alguns pais que optam por isso, né? E tudo bem, gente, não tô julgando, tá? Tô contando a minha história. Assim, a gente vai dizer que o Gael não pode receber visita agora por 3, 4, 5, 6 meses, era um período de inverno, né? Pra ele não ficar mais doente, porque ele não pode ficar exposto. Mas eu e Ronaldo, que tá aqui na live comigo, que é meu marido, a gente esperou, a gente tentou fazer um outro caminho. Por quê? Porque a gente sabia que nós esperamos 6 anos pelo Gael. Mas não foi só nós que esperamos. A nossa família esperou conosco. Então o Gael é um pouquinho de cada um das pessoas que esperou conosco, né? E quando ele veio, era uma alegria tão grande, as pessoas queriam participar daquilo, que as pessoas quiseram vir até nós, conhecer ele, pegar no colo, dar um chamego, dar um carinho. E como é que a gente ia fazer isso com uma criança que era doente, bem doente, né? Que corria risco de vida, que era o caso dele, né? Então a gente determinou, explicou pra família, olha só, família, o Gael tem essa e essa situação. A gente quer muito que vocês venham conhecer, porque a gente sabe que vocês esperaram ele conosco, mas a gente queria determinar uma coisa. Quem sabe, então, a gente vai limitar um pouco essas visitas. Não vem todo mundo no mesmo dia, né? O Ronaldo acabou de escrever, a espera foi de toda a nossa família e amigos, e é isso, né? Então não vem todo mundo, vem uma pessoa no dia, de repente essa pessoa não precisa ficar um período ainda muito longo, mas a gente achou melhor
melhor não dizer que não para as pessoas, porque essa criança, ela é da família toda, né? Sim. E quando a gente fala das interferências, às vezes a gente tem que pensar isso, assim, né? Que a pessoa não faz isso, às vezes, Verdade. porque ela quer o mal da A maioria criança, das né? vezes, vamos dizer assim. É porque ela quer agradar, É. porque ela quer o bem, porque ela quer te ajudar, né? Porque ela quer fazer parte. A intenção, né? A Isso. intenção, a gente sempre tem que entender que a intenção das pessoas, ela é boa, né? A intenção é, no caso, sabe aquela assim, é fazer o bem, mas se tu às vezes não consegue resolver para ti, como é que tu vai conseguir resolver da outra pessoa? Isso. E mais do que isso, né? Por mais que a tua intenção seja boa, sabe? Se tu tem uma linha de raciocínio que está buscando algo melhor, sabe? Tu tem que lutar por ela também. E aí a gente entra para o terceiro passo. A gente falou do acordo entre as partes, que tem que ter, né, entre os pais ali, eu e minha esposa, a gente sentou, antes mesmo da Camila nascer, a gente já falava como nós íamos educar ela, e a gente fez vários acordos e combinações. Depois disso, a gente fala, né, da questão do comunicar as pessoas à nossa volta, Da falar decisão. sobre, vender a ideia, né, de uma forma diferente de educar, extremamente importante. E a próxima seria a empatia, que daí a gente entra muito na seara da CNV, que também é um dos pilares do Atualização Pendente. A comunicação não violenta. O que a comunicação não violenta nos diz? Né, que tudo aquilo que ela é de forma, que ela não é passada de forma legal, de forma bacana, ela é uma forma triste de viver, de ver a vida. Né? Então, muitas vezes a gente sempre tem aquele instinto, né, de se sentir julgado e atacar, e aí a gente pode dizer várias frases, né, ou da outra pessoa estar também te colocando as coisas de uma forma que tu te sente julgado. Sim. A primeira coisa que a gente sempre tem que falar quando a gente fala de empatia é a questão de tu te colocar no lugar do outro. Primeiro, a pessoa não sabe, não está lendo, não está estudando tudo que tu está estudando. Então é natural que a pessoa tenha uma visão diferente. Segundo, e extremamente importante a gente ter esse entendimento. E o legal da empatia ainda... Claro, Desculpa, só fazer um parênteses e o Grilo continua. O legal da empatia que eu aprendi dele, inclusive. O legal da empatia é tu pensar que tu não é só tu te colocar no lugar do outro, né? É te colocar no lugar do outro sendo o outro. Como se fosse o outro, né? Isso. É extremamente importante. É, que faz toda a diferença, né? Eu vou me colocar naquele lugar, mas eu trago comigo as minhas ideias, tudo que eu aprendi, tudo que me fez, né, me constitui. Agora, eu tentar me colocar no lugar do outro, pensar com o que constitui o outro, é totalmente diferente. E é louco, né? Porque se tu parar pra pensar assim, imagina a avó, certo? Que olha pra ti e vê que tu tá ali bem criado, trabalhando, tem um filho, tá tudo certo contigo. E ela deu doce, ela deu palmada, ela botou de castigo. Na cabeça dela, fazer isso com o neto, fazer isso com sei lá, com um sobrinho, quem está te falando isso, tá tudo certo. Porque a gente tende a olhar para o ser humano e achar que está tudo certo. Sim. Só que quantas e quantas coisas a gente pode ter dentro da gente que não são bem resolvidas, ou aquilo que a psicóloga, mesmo uma das lives que a gente fez, falou assim, qualquer pessoa que sentar na frente de uma psicóloga, achando que não tem nada para dizer, começa a cavar e vai ver que tem um monte de coisa que poderia ser diferente. Sabe? O quanto nós somos reflexo da educação que tivemos. Né? E aí, o quanto eu digo, os nossos problemas e dificuldades têm a ver com a forma que fomos educados. Sim. Os medos, os bloqueios, sabe? Então, assim, uma pessoa que te olha nesse parâmetro, nesse quadro de pintura, ela não se considera errada no que está fazendo. Sim. Então, o meu olhar empático sobre aquele ser humano é exatamente esse. A pessoa não está fazendo por mal, pode estar fazendo mal. Né? Porque daqui a pouco, se eu concordo com ela, eu digo, quer saber a verdade, vou dar um chacoalhão na criança, então vou dar uma chinelada, coisa que tu nunca fez. Eu não tenho dúvida que tu sai desse momento chateado contigo mesmo. Sim. Né? Porque eu lembro de uma palestra que eu fiz para pais sobre comunicação não violenta, e eu fiz a seguinte pergunta: quem aqui ama e daria vida pelos seus filhos? Todos levantaram a mão. E aí eu perguntei assim, tá, então por esse ser humano que tu ama e dá a tua vida, por que tu bate nele? Porque tu não dá o melhor, né? Por que tu não dá o melhor para ele? Sabe? Por que tu, às vezes, trata ele da maneira que tu não trata nenhuma outra pessoa? Sabe? Por que às vezes a gente descarrega
toda a nossa ansiedade e chateação num ser humano que está em aprendizado. A criança ela não tem noção ainda, não consegue mensurar o que ela está sentindo, sabe? Ter entendimento das atitudes dela. É verdade. Então a gente tem que ter esse pensamento. Empatia. Vamos para o terceiro passo, voltando para o terceiro passo. E quando a gente fala de CNV, os 4 passos da CNV são a observação. Então tu olha para aquela pessoa sem o entendimento, sem o pensamento que ela pode estar se colocando contra ti, ou que ela está te julgando. Não faz nenhuma avaliação sobre, só observa. Segundo, tu entende o sentimento que aquela pessoa está, e ela pode estar com o sentimento de querer ajudar a criança. Coitadinho, deixa comer um doce, sabe? Tem uma boa intenção. Olhando para ti, sabe? Dizendo, poxa, essa criança está fazendo birra, está gritando, eu tô vendo que tu está passando trabalho com essa criança, faz tal coisa, sabe? Então o sentimento dela pode ser tanto com a criança quanto contigo. Entende que existe uma necessidade de querer te ajudar, ou uma necessidade de se sentir, né, como é parente, como é amigo, sabe? Uma necessidade de querer fazer algo para estar do teu lado nisso, sabe? E a partir do momento que tu entendeu tudo isso, quando tu for conversar com essa pessoa, tu coloca isso para essa pessoa, sabe? O que eu oriento vocês a fazer? Quando vamos pegar uma situação, sei lá, aquele pai, ou aquele avô, aquele tio, aquele amigo, e diz assim, cara, isso é falta de laço, você tem que usar o chinelo. Tu olhar para essa pessoa e dizer exatamente assim, eu sei que tu fica nervoso com ela, né, com a birra que ele está fazendo, com a teimosia que ele está tendo agora, sabe, que tu não gostaria que ele estivesse fazendo isso, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu estou seguindo uma linha, então fica tranquilo que eu estou resolvendo aqui. Eu me coloquei do lado dessa pessoa, então mostrei para ela que eu entendo o que ela está sentindo e o que ela está fazendo é para me ajudar, e aí eu faço um pedido genuíno de que eu estou fazendo algo diferente. Sim. E se eu já comuniquei essa pessoa, eu não preciso nem chegar no último pai e dizer que eu sei o que eu estou fazendo. Até para a pessoa não dizer, tu sabe o que tu está fazendo. Sim. Sabe? Tu só dizer assim, não, calma que eu estou resolvendo aqui, eu vou resolver de um outro jeito, eu sei que isso a longo prazo vai dar super certo. Então, essa linha de pensamento, essa maneira de falar com a pessoa, faz com que a pessoa permaneça do teu lado. Né? Que ela continue, que ela entenda o que tu está fazendo e que ela não perca esse amor, esse carinho, né? Ao ponto de dizer assim, então se vira. Né? Ou uma vez eu vi um que falou assim, cara, o jogo da vida, cada um cuida da sua desde que eu me viro. Porra. Às vezes, quando tu tem que agir de forma grosseira, sabe, tanto é ruim porque aquela pessoa que está ali do outro lado tu ama, faz parte da tua vida, sabe, quanto que tu tá dando um exemplo para tua criança também, né? Mas é que quando a gente ataca a pessoa, né, quando a gente interage com ela de maneira grosseira, a primeira reação dela vai ser se defender ou te atacar também, né? E aí a gente não consegue estabelecer a conexão que é necessária para que se consiga conversar a respeito, né? Então, por isso que o Grilo fala da questão da empatia, tentar se colocar no lugar do outro. Vocês já devem ter ouvido a gente falar, quem já acompanha aqui a gente há mais tempo, quando a gente fala da questão do comportamento infantil da criança está fazendo birra, por exemplo, a gente sempre diz, e a gente traz o exemplo da leiteira, né, que está lá no fogão, o que vai resolver para o leite não passar por cima é tu desligar o fogo, é ir lá na essência, é ir na raiz dele, não só botar uma tampa em cima. Quando a gente fala de empatia, a gente fala exatamente sobre isso. Olha para aquela pessoa e tenta olhar o que está motivando ela a agir dessa maneira. Né? Então, é uma boa intenção, ela está querendo te ajudar, querendo facilitar a tua vida, ou ela está querendo agradar a criança, ou preservar a criança, não, né? Preservar a criança daquele momento, enfim, sei lá qual é a situação que está se passando ali, né? Tenta olhar e aí usar da empatia para tentar fazer essa intervenção com a pessoa. Mas às vezes, sabe que às vezes a gente tem que estabelecer um limite com essa pessoa, assim, né? Então, também se usa de perguntas empáticas para esse tipo de situação, né? Então, às vezes, quando a pessoa está passando do limite, está ali te exigindo, insiste que tem que ser assim, às vezes uma boa solução é a gente tentar trazer a ideia dessa pessoa e ela tentar colocar ela de quando ela passou por situações parecidas. E provavelmente ela passou. Né? Se ela está se colocando nesse papel, provavelmente ela passou por situações semelhantes. Então, tu de repente dizer...
falar do que do como tu te sente, né? Eu entendo que tu te sinta talvez angustiada com essa situação que tu tá vendo, mas eu preciso que tu tente ir lá atrás, quando tu tinha os filhos na mesma idade, e quando isso acontecia contigo, como tu te sentia nessa situação, né? E tenta fazer a pessoa pensar e tentar se colocar no lugar que tu vive ali agora, né? Porque quando a gente fala de vó, por exemplo, a gente usou muito os exemplos dos avós, né? E os avós têm isso, assim, de querer preservar e proteger os netos. Isso é genuíno, é porque amam, né? Sim. Por isso que fazem, né? Mas o avô é uma pessoa que geralmente tem um pouco mais de idade, né? Já não tem mais tanta paciência, né? E às vezes um pouco mais de dificuldade de se colocar no lugar do outro. Então, por isso a gente precisa fazer essas perguntas através da empatia. Mas lembra, atacar não resolve. Atacar não vai resolver nada. Porque na outra pessoa vai gerar esse desejo, né? Que é instintivo, não é porque a gente não quer, mas a gente já nasce com isso, assim, de ou devolver no ataque ou se defender. E aí a gente não consegue criar esse espaço para que a comunicação aconteça. E tudo quando a gente fala de tornar aliado, vai partir disso, vai partir da comunicação, vai partir da conversa, do diálogo, do mostrar, né? E aí tu vai voltar, quando tu consegue estabelecer essa empatia com a pessoa, assim, né? De, tenta se colocar no lugar como tu te sentia, daqui a pouco ela vai dizer, é verdade, eu não me sentia bem quando a minha mãe ou a minha sogra fazia esse tipo de situação. Então, resolve aí, e aí tu tem um espaço para te poder conversar e falar dos benefícios ou dos malefícios que esse tipo de educação traz para a criança. Sabe, Carol, que eu estava pensando assim, analisando uma situação de um mercado onde uma criança começa a fazer birra, sabe? A maioria das vezes a gente quer resolver de forma instantânea, mais pelo receio do julgamento dos outros. Eu vejo que as pessoas estão me olhando como se eu tivesse a obrigatoriedade de controlar aquela situação naquele momento, ao ponto que se eu sei o que eu estou fazendo, se eu olho para a criança, eu entendo que ali tem alguma necessidade, eu entendo que ali tem alguma causa, e que se eu fazer ela entender isso, esse processo vai se estabelecer de uma forma bacana, sabe? Eu estou tranquilo, né? Eu tô tranquilo. Quando tu tá, e aí por que eu falei isso? Quando tu tá tranquilo, o conhecimento te traz isso. Quando tu tá tranquilo o que tu tá fazendo, quando a outra pessoa te traz que tu deveria fazer diferente, sabe? Tu conecta com ela usando de empatia e diz que tu, né, que tu tá ali entendendo o que tu tá fazendo, sabendo o que tu tá fazendo, sabe? Isso já vai trazer, já vai demonstrar uma segurança que é o que a gente precisa para colocar as pessoas do nosso lado. Não se esqueçam, a gente tem que trazer essas pessoas para o nosso lado, e aí, se tu tá tendo que ter essa conversa, é porque tu não comunicou antes. Sabe? Se tu já tivesse comunicado esse ser humano, ele já entendia, ele já ia ter esse entendimento que tu tá tentando algo diferente. Beleza, não comunicou. Ok, se tu não comunicou, a responsabilidade daquela pessoa que tá dando esse pitaco também é tua. E aí, parte de ti naquele momento saber ter inteligência emocional para lidar com aquilo de forma empática, e depois, de repente, aí, o que seria um próximo passo que seria muito legal, né, Carol? Aconteceu isso daí, na hora a pessoa tu te conectou e tal, ficou a situação. É num outro momento puxar esse assunto, explicar, vender ideia, mostrar que tu está fazendo diferente. As pessoas têm que ser nossos aliados. Criar filho não é uma missão fácil. É linda, mas não é fácil. Sabe? É romântica, mas não é barbada. Com certeza. Então, vamos recapitular os passos que a gente já falou aqui de como tornar, então, essas pessoas aliadas, né? Passo número 1, acordo. Acordo claro entre o pai e a mãe, entre o casal, entre as pessoas que criam a criança, que exercem essa função de como eles querem educar essa criança, certo? Isso tem que estar claro e indiscutível, né? Então, a gente sabe que é assim e a gente vai seguir nesse caminho, porque é mais fácil a gente não se perder com as interferências dos outros, né? Porque daqui um pouco a pessoa interfere tanto que tu começa já a duvidar, a questionar se a maneira como tu concebeu a educação do teu filho é de fato boa, né? É de fato assertiva. Então, define lá com um acordo. Segundo passo, comunicação. Se tu consegue comunicar com antecedência, que foi o que a gente falou, antes da criança nascer ainda já diz como que tu vai proceder com a educação, melhor. Se tu não conseguiu comunicar com antecedência, tu deve comunicar, e tu pode usar 2 caminhos. Falar, então,
trazendo os benefícios que esse tipo de educação traz ou os malefícios e o mal que vai fazer para a criança, né? Fazer a pessoa entender que a única prejudicada ou a mais prejudicada nessa situação é a criança que todos amam e que todos querem bem, né? Então, geralmente aí a gente já consegue vender essa ideia, né, da educação que a gente está trazendo. E aí esse quarto passo aí que a gente estava falando, não, terceiro passo. Quarto. A gente usou 2 com pais que discordam. Verdade. Então, empatia, né? Que é isso que a gente falou. Primeiro, tenta entender qual é a causa, o que está motivando essa pessoa a interferir desse jeito na educação do teu filho. E na maioria das vezes a gente vai ver que essa pessoa não está fazendo isso para nos machucar, porque a gente tem uma mania de perseguição, né? A gente sempre acha, é verdade, a gente vê 2 pessoas conversando baixinho, a gente acha que as pessoas estão falando da gente. É assim, às vezes nem é nada, às vezes é uma outra situação, mas a gente acha que estão falando da gente, né? A gente tem essa coisa, assim, né, de sempre achar isso. E a gente acha, quando a pessoa está interferindo muitas vezes, que é porque a pessoa quer nos prejudicar, porque ela está querendo nos fazer mal, está querendo tirar a minha autoridade perante o meu filho, e não sei, né? A gente tem esses discursos. E na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, a única coisa que a pessoa quer é agradar essa criança, né, tem uma boa intenção, é ajudar essa criança ou ajudar o pai ou a mãe naquele momento, né? Então, primeiro, se a gente já consegue virar essa chave, não, a pessoa não tá querendo o meu mal, não tá querendo me prejudicar, né? A gente já consegue enxergar ela de outro jeito, e aí essa empatia que a gente falava, que é tão necessária pra gente conseguir estabelecer essa conexão com a pessoa, porque se a gente começar a xingar ela, ela vai nos xingar e aí não vai ter comunicação, né? Porque ela vai rebater desse jeito. Se a gente conseguir se colocar no lugar e falar pra ela como a gente se sente, perguntar como ela se sentia quando isso acontecia com ela, a gente consegue criar essa conexão e poder conversar, então, voltar lá no passo da comunicação e conversar sobre os malefícios. Talvez em outro momento a gente vai falar sobre isso, vai compartilhar um conteúdo do atualização pendente com a pessoa lá, né? Olha aqui, ó, o que falaram, ó, né? Então, fazer esse compartilhamento e aí a gente vai conseguindo mudar e trazer essa pessoa para perto. Não é mágica. Não. Nada do que a gente ensina aqui é mágica. Tudo é processo, né? Tudo é construído no dia a dia, através do respeito, do amor e do diálogo. Mas isso é construído com calma, né? O quinto passo, então, seria Resiliência, que é a capacidade, né, de uma coisa que muda de forma a voltar para a forma atual, isso no conceito da física, mas principalmente a ideia de que tu ter a resiliência de entender os percalços e não desistir, porque a gente tende a desistir, né? Quando a gente, tá, beleza, eu decidi que eu não vou criar meu filho através da punição, e aí as pessoas ao meu redor começam a dizer que eu tenho que fazer isso, e eu vou tendo dificuldade, porque a partir do momento que eu decidi, vamos dizer assim, eu estou falando de uma criança que ela já tem 2, 3 anos, e tu, antes disso, não tinha nenhuma linha de raciocínio, nenhum tipo de educação, a criança é de um jeito. Aquela coisa, às vezes, um pai fala assim para nós, assim, né, pais que eu digo no geral, uma criança de 4 anos, meu filho faz isso, o que eu tenho que fazer? Não existe uma coisa que tu faça agora, que amanhã a criança muda o jeito de fazer. São 4 anos. Sabe? Eu gosto muito de um post que a gente colocou esse tempo, que uma criança mimada me fala mais sobre os pais do que sobre ela mesma. Então tu não consegue mudar uma coisa da noite para o dia. Mas se eu tenho esse entendimento de que, beleza, a criança ali tem 3 anos, eu vou começar a fazer diferente, vai demorar um pouquinho para tu ensinar de uma outra forma. O que são consequências lógicas, o que são escolhas limitadas, o que são... E aí tantos e tantos conteúdos que a gente já colocou aqui no nosso canal, sabe, que vão poder te ajudar, e tu vai dizer, beleza, vou começar a fazer isso aqui. Vou parar de dizer tanto não. Beleza, ok, eu vou fazer isso. No começo, não vira a chave, assim, as coisas têm um processo. Não é muito longo, mas ele tem um processo para acontecer. E quando se estabelece, é lindo, é fácil, sabe? A harmonia E aí, claro, cada fase da criança vai mudando, né, Carol? A gente não pode achar que as coisas... mas eu tenho um adolescente, eu criei de uma forma super assertiva, mas agora no adolescente ficou difícil. Olha a quantidade de mudança hormonal que está acontecendo nesse ser humano. Tu vai ter que mudar, a criança mudou o quadro de comando, tu tem que mudar o teu também.
Sim. Sabe? Mas a grande questão é essa, tu tem que ter resiliência, gente. Acreditar naquilo que tu está fazendo, mostrar para as pessoas que tu sabe o que tu está fazendo, mesmo que as coisas às vezes não aconteçam. E aí eu trago um exemplo para vocês. A gente diz assim, vou dar um exemplo muito prático. Nós, quanto à atualização pendente, e eu, né, baseado nos meus estudos, toda vez que a gente ia numa festa, eu falava para minha filha, daqui 10 minutos nós vamos embora. Antigamente, eu tinha aquela ideia assim, os adultos que mandam, vamos lá, pegava pela mão, lá vai embora. Ia chorando, ia chateado, ficava triste, porque eu não queria ir embora. Sabe, tava legal, tava brincando, legal, se divertindo, e aí alguém vem, me pega, me tira e vai embora. Quem ia querer ir embora? Porque aqui os adultos que mandam. Ok, tu tem esse entendimento que tu é o pai, que tu é o responsável, mas tu tem que levar em consideração o que a criança sente. Então eu comecei a dizer para ela que daqui tanto tempo ela ia pegar ela. Nas primeiras vezes, por mais que passavam 10 minutos, ela ainda chorava, ela ainda ficava triste. Eu ainda botava ela no carro, às vezes, muitas vezes, assim, desorganizada emocionalmente. Com o tempo, ela começou a ter o entendimento disso. Filha, daqui 10 minutos a gente vai embora. Ok, papai. E quando eu pegava ela vinha para dentro do carro e ia embora, porque aquilo se estabeleceu. E a partir do momento que se estabeleceu, ficou fácil. Eu respeito ela, porque eu estou dando um tempo para ela se preparar, e a partir do momento que aquilo dentro dela já virou uma coisa, um entendimento, começou a acontecer. Mas até isso acontecer, eu dizia isso, e as pessoas ficavam me julgando, tá, mas e aí? Tu não disse que tem que fazer isso e a criança não chora? Calma, ela não vai chorar, ela vai entender. Hoje a minha filha tem 7 anos. Sabe o que ela está fazendo agora? Sabe, Carol? Ela está barganhando e negociando. Ela virou uma negociadora extremamente habilidosa. E aí eu tenho que me tornar um negociador extremamente habilidoso. Mas eu tenho que ser... Aí vem aquela coisa do Don Corleone, eu que mando, eu que falo e acabou. Por quê? Por que tu como pai não tem que te aprimorar e melhorar o teu poder de negociação com aquela criança? Sim. Sabe? E não que tu vai ficar negociando o resto da vida, tu vai dar o teu ponto de vista para que a criança entenda que tem um contexto, mas ela vai receber as afirmações, ela vai receber, sabe, as explicações das coisas e vai seguir a vida. Porque tudo a gente aprende é processo, né? Não é nada da noite pro dia, né? Nada. A gente vai construindo. Eu achei legal que a Rafa comentou, Rafaela Rodrigues. Ela comentou que ela compartilha a live com os avós. Rafa, querida. Boa, Rafa, é isso aí, compartilhar conteúdo. Né? Assim eles vão sabendo, vão aprendendo essa importância da maneira como tu deseja educar. E é isso aí. Vamos aprendendo sempre. Olha ali, tem um monte de gente escrevendo. Que legal. Que legal, que bom obrigado. Que vocês estão aqui. A Dani colocou, muito bom. Dani, obrigado por estar participando da nossa live também. Gente, escrevam aí pra nós, vocês que estão aqui conosco. Como é que tá nosso tempo? 5 minutos. Meu Deus. Escrevam aí pra nós se o que a gente tá falando é mentira, ou isso de fato acontece na vida de vocês, ou só acontece com a gente, né? Existe mesmo essas interferências. A gente falou então dos passos, né? Vamos recapitular rapidinho nos últimos minutos que faltam, e eu ainda quero dizer uma coisa que é bastante importante, que eu acho que também é uma dica de ouro. Primeiro, acordo para quem está chegando agora, tem gente chegando agora. Primeiro é acordar. Pai e mãe ou os responsáveis pela educação da criança precisam ter um acordo claro de como querem educar. 2, comunicar. Comunica com antecedência. Toda a tua rede. Como tu vai educar essa tua criança. Daí quando acontecer uma situação, né, de algum conflito, né, ali de repente, como tu vai conduzir aquela situação, eles já sabem a maneira como tu tá conduzindo e por quê. Mas eu não comuniquei com antecedência. Como que a gente faz então, né? Fala para essa pessoa no momento oportuno, com muita calma, empatia e respeito. Quais são os benefícios da maneira de educar assim? Ou também tu pode falar quais são os malefícios, né? O que acontece se educar de um jeito errado essa criança, né? E aí ela vai perceber e tu vai trazer a luz para essa pessoa de que a única pessoa prejudicada é a criança nessa situação. Sim. É aquele ser em formação, que é um ser que todo mundo ama e todo mundo se preocupa, né? Então é um jeito de conseguir trazer esse aliado. E a empatia, que a gente falou bastante, que é se colocar no lugar, que é entender que as pessoas nem sempre fazem isso por mal, né? Traz o sentimento para a mesa. Isso. Traz o que tu sente, percebe, mostra para a pessoa que tu está percebendo o que ela está sentindo também, vendo aquela situação, sabe? Traz tudo, gente, se resolve no âmbito dos sentimentos e necessidades.
Rapidinho, antes da gente ir para os comentários, eu só quero dizer uma coisa. É que às vezes acontece que a gente não consegue estabelecer essas combinações com a pessoa e a pessoa continua intervindo, ou continua agindo de maneira inadequada, ou continua cobrando da criança uma coisa que ela não consegue fazer, como a gente falava lá no início da live. Resiliência é a outra, e agora vamos para a dica final. Isso, essa eu gostei. a dica final, né? Por exemplo, digamos que a pessoa frequenta, pede para dar doce e diz, não conta pro teu pai, não conta pra tua mãe, isso acontece, né? Não conta pro teu pai, ensinando a criança a esconder, a mentir, a omitir, né? Então, quando a gente não consegue mudar o adulto, a gente trabalha na criança. Sim. E aí a gente precisa conversar com a criança e explicar para ela que aquele comportamento não é apropriado e por que a gente se preocupa que a criança um dia possa imitar aquele adulto naquele comportamento, né? Que é aquela situação assim, que vem daqui um pouco a pessoa e diz, toma aqui uma balinha, mas não conta pro teu pai e pra tua mãe que eu tô te dando. E a criança vai dizer, não, obrigada, eu não consumo doce, ou hoje é dia de semana, eu não posso comer doce, eu só como no final de semana. Sim. Né? Que é quando a gente consegue estabelecer isso com a criança, e às vezes é necessário, né? Então, quando a gente não consegue fazer todos esses passos, ou a gente tenta, e a pessoa não quer mudar, não quer ajudar, não quer contribuir, não quer se tornar um aliado, e tudo bem, a pessoa tem esse direito de não querer se tornar um aliado na educação do seu filho, tu precisa trabalhar isso com a criança, para que ela entenda que aquela pessoa vai ter aquele comportamento, mas que aquele comportamento não é apropriado. Mas que ela não precisa ser julgada pelo comportamento que ela tem. Não faz parte das combinações da nossa família. Não faz parte das combinações da nossa família. E aí a gente vai trabalhar isso com a criança. E na pior das hipóteses, gente, rever os relacionamentos, né? Se é triste a gente dizer isso, mas a gente precisa dizer, né? Se aquela pessoa não está contribuindo com a nossa família, né? Não está nos trazendo, então, coisas boas, não está de fato contribuindo, quem sabe vamos rever, então, né? Vamos rever o relacionamento. E seria realmente muito necessário. Se a gente precisa conviver tanto, talvez, vamos diminuir um pouco a convivência, enfim, né? Se a gente fez tudo isso e não deu, essa é a última da última possibilidade, né? Mas também é uma dica. Sim, a gente não pode esquecer que se a pessoa que está contigo, na tua rede de pessoas, né, que educam e convivem com a tua criança, eles não acreditam no que tu está fazendo, sabe? Confia nos resultados. Quando os resultados começarem a acontecer, essas pessoas vão ver e aí vão entender o que tu está fazendo. Então, infelizmente hoje existe uma geração de avós que criam os netos na permissividade exatamente por terem vivenciado, né, quando tiveram seus filhos, não puderam, sabe, baseado naquela cultura, deixar fazer, ou eram firmes demais. Avós que são permissivos demais hoje, sem dúvida foram pais extremamente autoritários no passado. E aí hoje querem como se fosse restabelecer o que aconteceu na vida anterior. Então a gente tem que ter esse entendimento e esse carinho com os avós. Eles têm que ser parceiros com a gente nesse momento, trazer, e a importância do diálogo, de conversar, de apresentar, sabe? Porque eu não tenho dúvida, eles querem o melhor para os nossos filhos, eles querem o melhor. Só que, com certeza. Se eles não forem nossos aliados, eu imagino, Carol, que tristeza é tu não poder levar teu filho em certos lugares, sabe? Porque certas pessoas vão ter atitudes que tu não concorda. Sim. Então, só que também a responsabilidade não é só daquela pessoa. Essa responsabilidade também é nossa. É nossa no sentido de falar com aquela pessoa. É nossa no sentido de entender e agir de forma empática, né? Os avós hoje acabam tendo esse tipo de comportamento e é um comportamento que acaba, né, desprivilegiando a educação da criança, mas é por amor. E se é por amor, tu também consegue convencê-los que tem uma forma melhor e mais amorosa de fazer, que daí vai dar tudo certo. É isso aí. Vamos o ver. pessoal tá colocando aqui, então, que tá passando muito por isso, que gostou dos passos, que a Rafaela colocou que ela nunca experimentou explicar para os avós os benefícios das decisões que eles tomam e que ela vai colocar em prática. É isso aí, Rafa. Perfeito, Rafa. Ou os malefícios também. A Zuleika colocou aqui que as palavras foram maravilhosas. A Chay escreveu que a criança de fato contribui porque ela entende a visão dos pais. Ela lembrou do Pietro. Verdade. O Pietro é exemplo disso. O Ronaldo colocou legal. Eu lembro no começo, assim, e aí olha como
Isso é subliminar, assim, eu digo muito que tá lá dentro do subconsciente. A primeira vez que eu quis dar um pirulito, uma bala para minha filha, me saltou na boca dizer para ela assim, filha, não conta para tua mãe. Porque eu sabia que a Chay não concordaria com aquilo. Mas aí eu pensei, não posso dizer isso para minha filha. Como que eu vou dizer para ela que ela tem que mentir para a mãe dela? Sim. Como que, né, nós somos os dois pilares mais importantes da vida da minha filha, um tá dizendo que tem que esconder uma coisa do outro, sabe? Eu quero que, e aí lá na adolescência, ela pode ter esse entendimento que algumas coisas ela tem que esconder da mãe, algumas coisas ela tem que esconder do pai. E ela é incrível, porque a Camila, ela chega em casa e fala, mãe, me deram um doce, o pai me deu isso, a avó me fez aquilo. Ela sempre conta. E a gente sempre conversa com ela, troca ideia com ela, explica para ela, sabe? Porque são essas reações que a gente tem que buscar entendimento e sabedoria para lidar com elas. E principalmente transformar as pessoas que estão junto com a gente em nossos aliados. Conversar com professores, conversar com avós, com tios, com amigos, para que eles saibam, né, o que tu quer de melhor para aquela criança. Isso. E as maneiras que tu vai buscar isso. E tudo, né? Tudo parte pelo diálogo, tudo parte do diálogo, do comunicar, do saber como comunicar, como falar, né? E aí é do mesmo jeito que a gente fala da educação assertiva, né? O tornar pais aliados passa por uma comunicação assertiva, que vai passar pela empatia, né? Que vai passar pela troca do conhecimento. Então é isso. A gente tem certeza que se os pais e mães que estão aqui conosco hoje e os que ainda vão nos assistir, a gente não sabe ainda quantas pessoas ainda, né, vão assistir a esse vídeo, se colocarem em prática esses passos, a gente tem certeza que a gente vai aumentar consideravelmente o número de aliados, né, que vão nos ajudar nessa educação assertiva que passa pelo amor, pelo respeito à criança, né? Então, eram essas as dicas? Eram essas as dicas, não esquecendo que educar uma criança é uma missão que ela não é fácil, ela não é barbada, a gente precisa de ajuda, sabe? A gente tem que transformar todas as pessoas à nossa volta em parceiros para educar essa criança, para fazer o melhor por essa criança, e cabe a nós buscar fortalecer essa rede através de entendimento, através de sabedoria, né? O quanto você estudou para fazer a profissão que você está fazendo hoje e o quanto você está buscando para ser melhor pai e melhor mãe. Isso. Vem conosco, Atualização Pendente, Pais que Inspiram. Logo, logo vamos ter aí uma jornada para falar de um modo geral de vários assuntos. Então cola com a gente que vai ser muito legal. É isso aí. Eu lembrava ainda tenho mais um pouquinho, né? Não notificou os 10 segundos. Eu lembrava do vídeo que a gente fez sobre os 1000 dias, né? Os primeiros 1000 dias de vida do bebê. E o Grilo falava uma frase muito legal que ele dizia que quando a gente está na vida adulta, né? Quando a gente está na nossa vida adulta, a gente tem as pessoas mais qualificadas do nosso lado, que são os professores da faculdade, os mestres, os doutores, né? Que são as pessoas mais qualificadas. Mas quando a gente está na fase mais importante, mais significativa, que é os primeiros... Que tu mais precisa, a gente tem as pessoas menos qualificadas, porque os pais não buscam e não vão atrás do conhecimento. Então é isso, gente. Muito obrigado vocês que estão aqui. Os que estão aqui estão buscando. Exato, olha, que lindo, que admiração e carinho que a gente tem por você. Mas em geral, infelizmente, ainda não é assim, né? Então, muito trabalho a gente ainda tem e a gente conta com vocês que estão aqui conosco para nos ajudarem a compartilhar esse nosso conhecimento, né? Quanto mais pessoas, quanto mais vidas forem transformadas, mais famílias forem transformadas, melhores vão ser os adultos no futuro, né? Verdade. Melhor vai ser o nosso mundo. Então a gente conta com vocês, nos ajudem, compartilhem essa live, compartilhem esse conteúdo com os pais e mães que vocês conhecem. E aí a gente vai transformando aos pouquinhos, é um trabalhinho de formiguinha, né? Mais um que outro, que ajuda o outro, que fala pro outro, né? É quase Rinodê, assim, né? Fala pra dois, que fala pra quatro, que fala pra seis, isso aí. É pirâmide, gente. Mas a gente conta com vocês para nos ajudarem a compartilhar então esse nosso conteúdo e transformando, né? E qualificando essa paternidade e mudando a vida de muitas famílias e por consequência de muitas crianças. Então, muito obrigado vocês que estiveram aqui conosco, a gente espera ter ajudado e como sempre, a gente se coloca à disposição. Certo. Se vocês quiserem nos sugerir tema, alguma dificuldade que vocês estão passando, podem nos enviar, tem os nossos contatos, podem nos chamar, a gente vai conversando. Tem o nosso grupo do WhatsApp também, que vocês podem participar do Atualização Pendente. A gente vai sempre conversando e vai
tentando nos ajudar nesse processo da paternidade, tá bem? Perfeito. Isso Um aí. beijão para todo mundo. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Um abração pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.